Olá, povo de Deus, quinta-feira da oitava da Páscoa, 8 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, 11 a 26 e Lucas 24, 35 a 48. Nessa semana da oitava da Páscoa, vamos refletindo sobre os efeitos da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles têm consciência de que por eles mesmos nada acontece, que tudo o que fazem é fruto da ressurreição de Jesus, que lhes prometeu a vinda do Paráclito, que esclareceria tudo que eles, por eles mesmos, não seriam capazes de entender. A cura do coxo continua dando resultados concretos para o anúncio do querigma. Cada vez mais, com mais parresia, ou seja, mais ousadia, Pedro se adianta para apresentar um resumo da fé da igreja primitiva. Os primeiros capítulos de Atos, bem que podiam se chamar Atos de Pedro, assim como do capítulo 9 em diante podiam se chamar de Atos de Paulo. Pois, na verdade, é esse o destaque que Lucas dá ao seu escrito. É claro que a missão, no primeiro momento, vai contar com a participação ativa de Estevão, Filipe, bem como depois Paulo terá inúmeros companheiros na missão. Pedro recorre ao testemunho dos antepassados, invocando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa sequência era sagrada para o povo de Israel, pois reforçava neles a ideologia de povo eleito. Depois, ele ainda se refere a Moisés e Samuel, um outro esquema que sintetiza a lei e profetas, todos compreendidos à luz do querigma cristão, são suficientes para fundamentar a fé em Cristo ressuscitado. Pedro, por uma delicadeza, depois de os acusar de ter assassinado Jesus Cristo, diz que compreende que eles agiram por ignorância. Porém, agora que estão sendo esclarecidos, convém que reconheçam o erro que cometeram, se convertam e se penitenciem para poder receber a graça da salvação que vem de Jesus Cristo. E Pedro ainda apela para a consciência histórica dos judeus para que se reconheçam como os primeiros destinatários da boa nova da salvação. Com isso, Lucas vai criando o clima exato para deixar claro que quem se afastou da salvação, da mensagem cristã, foram eles, e não por decisão dos apóstolos de os abandonar. Lendo hoje esse discurso de Pedro, a gente pode dizer que Pedro apresenta a chance de salvação para todos, desde que reconheçam o erro cometido, ainda que por ignorância. Reconhecer que na vida se faz más escolhas e que é possível mudar de rumo é sinal de inteligência, no mínimo do que a gente pode afirmar. Há pessoas que, por estarem tão dominadas por ideologias, ainda que percebam que erraram, por um falso orgulho não admitem e persistem no erro. Como diz o ditado, errar uma vez é compreensível, permanecer no erro já é burrice. Nós podemos e devemos reconhecer as origens da nossa fé, que estão bem fincadas na raiz judaica. Porém, não podemos ficar parados aí. Temos que dar o passo, ir para frente, para receber Jesus Cristo como o nosso Salvador e Libertador. Lucas 24, de 35 a 48. Nosso texto de hoje faz parte das narrativas sobre as aparições do ressuscitado, que, segundo Lucas, aconteceram durante 40 dias. Como ele afirma nos Atos dos Apóstolos, assim: foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois de sua paixão,
Durante 40 dias apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. É claro que esses 40 dias são para lá de simbólicos, pois não combinam com as outras 3 narrativas dos evangelhos. 40 dias nos lembram os 40 anos da caminhada do povo no deserto rumo à terra prometida. Agora são 40 dias de provação que a comunidade terá que passar até internalizarem a experiência do ressuscitado no meio deles. Outro detalhe interessante, dá para imaginar um malabarismo hermenêutico dos fundamentalistas para justificarem o absurdo do não reconhecimento de Jesus da parte daqueles que com ele conviveram tão de perto. Madalena, os discípulos de Emaús, com os quais ele caminhou 10 quilômetros sem ser reconhecido, e depois os 11 reunidos. Já ouvi teorias de que o corpo do ressuscitado é um corpo glorioso, não identificável de primeira aos olhos dos humanos. Convenhamos de que se trata de uma explicação pouco convincente. Por outro lado, há quem diga que o gênero literário das aparições era comum na época e querem falar mesmo de um processo de consciência dos apóstolos de que Jesus cumpriu o que havia dito, que depois de 3 dias estaria vivo, ressuscitado. Interessante ainda que mesmo João, que tinha optado por uma outra narrativa sobre Jesus no Evangelho, também entre no mesmo esquema dos evangelistas e narre aparições físicas do ressuscitado. De fato, eram necessárias provas muito concretas, pois a ressurreição não era tão facilmente aceita. Paulo diz na carta aos Coríntios que o ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria deles ainda vive, alguns já morreram. Para a igreja, o evento da ressurreição é fundamental e fundante ao mesmo tempo. Só se compreende a igreja em seu ser mais profundo a partir da ressurreição, como participação na ressurreição, comunidade de fé que pertence intrinsecamente à ressurreição. Nela, o Cristo está presente, mas sendo santa e pecadora, casta e meretriz, fiel e infiel, a presença de Cristo é maior que a igreja. Cristo, antes de estar presente na igreja, já está presente nos pobres. A presença de Cristo na igreja só abre os olhos para a presença do pobre, no pobre. Reconhecer a presença de Cristo no pobre traz como consequência que a igreja deve identificar-se com o pobre, solidarizar-se com ele, assumir sua causa, ser a igreja dos pobres. Reconhecer a presença de Cristo no pobre é condição de possibilidade e de verificação da presença de Cristo na igreja. A igreja se mostra a igreja quando reconhece Jesus no pobre. Do contrário, se esvazia da presença de Jesus porque já não crê. Bem, sobre ressurreição ainda vamos poder falar muito. Podemos hoje ficar com a seguinte frase para nosso aprofundamento pessoal. À medida que a convicção sobre a ressurreição aumentava, as aparições diminuíram. Vamos refletir sobre isso. Um beijo no seu coração.